O tema dessa mensagem é tudo para ser feliz. Vamos repetir juntos? 3, 2, 1. Tudo para ser feliz. Você sabia que nós temos tudo para ser feliz? Verdade. Nós vamos descobrir como nessa noite. Através dessa história bíblica. Na verdade, de uma parábola de Jesus. Diz assim o texto. No verso 11, disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com alfarrobas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, e matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chegando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este, chegou teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. Saiu então o pai, e instava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Vamos orar? Aplauda o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, mantém tua Bíblia aberta. Pai, obrigado por essa noite, por esse culto, pelo momento especial no qual participamos, que foi a Santa Ceia. Nesse momento, meu Deus, ansiamos ouvir a Tua voz, e é para ouvi-la que estamos aqui. Por isso nos desfazemos de toda preocupação, de todo medo, de toda distração, de tudo aquilo, meu Deus, que porventura possa tentar roubar aquilo que o Teu Espírito Santo tem para ministrar aos nossos corações. Estamos aqui pelo Senhor, sedentos. Por isso te pedimos mais uma vez, fala ao nosso coração, em nome
de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Essa é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. E o título que muitas Bíblias dão a ela é a parábola do filho pródigo. E essa parábola, ela é importante para os dias de hoje, porque ela fala sobre muitos assuntos, sobre restauração, sobre arrependimento. Mas hoje eu quero falar sobre o contexto familiar que é trazido por Jesus através dessa história. Essa história de fato não ocorreu, ela é uma parábola, ela é uma história fictícia que Jesus criou. Essa era a forma didática, pedagógica de Jesus ensinar. E sempre por trás das parábolas, dessas histórias que Jesus criava, há princípios divinos, princípios de vida preciosos, importantes para nós. E é por isso que é importante abordarmos nessa noite esse texto, trazendo compreensão naquilo que esse texto nos mostra para o nosso contexto familiar, mas também para que a nossa vida seja uma vida feliz, plena e abundante. Quantos aqui nessa noite desejam ter uma vida plena e abundante? Uma vida feliz? Isso é o que todos nós buscamos. É o que Jesus nos promete. Ele disse certa vez: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância é uma vida feliz, é uma vida com plenitude, é uma vida preenchida. E essa história vai nos ensinar como ter essa vida. Embora essa seja uma história fictícia, ela traz ensinos preciosos para nós nos dias de hoje. Porque ela fala de um ambiente familiar, e nós somos frutos de um ambiente familiar. O ambiente familiar é o local definido por Deus para sermos felizes. Quando Deus fez o homem, Ele estabeleceu que o homem vivesse em família. Todos nós nascemos de uma família, talvez alguns de uma família desestruturada, mas você nasceu de uma família, você nasceu de uma mãe, de um pai. E o ambiente familiar é esse local definido por Deus para sermos felizes, para sermos completos, para sermos formados. E eu tenho aprendido que a gente não precisa de muito para ser feliz. Há uma falsa ideia de que o dinheiro compra felicidade. Quando nós olhamos para a rede social, nós vemos isso. Pessoas que aparentemente estão felizes, porque andam num bom carro, porque tem uma casa que todo mundo desejaria ter um dia, porque tem uma conta bancária ou estão ganhando muito dinheiro. Eu não sei se na rede social de vocês é assim, mas na minha parece muito isso. O fato é que dinheiro não compra felicidade. A felicidade não está nas circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Ter uma casa boa, um carro bom, dinheiro, realização profissional é algo importante. Mas eu tenho aprendido que dinheiro nenhum compra felicidade. Felicidade é muito mais do que um produto à venda. Felicidade não se pode comprar, como eu já afirmei. Por isso, essa foi a busca do filho mais novo, do filho pródigo. Ele buscou felicidade no dinheiro. Ele chega de repente para o seu pai e diz: pai, me dá a minha parte. Antes mesmo do seu pai falecer. Antes mesmo de, na lógica, na cultura, um pai, ele reparte o que tem depois, é repartido o que tem depois que ele falece. Mas esse filho não, ele se antecipa. E ele, no falso pensamento, no engano, de que o dinheiro lhe traria felicidade, através dos prazeres que o dinheiro poderia lhe oferecer, ele busca essa felicidade. Mas o que nós vemos é que ele se arrebenta, que esse filho mais novo, ele não encontra felicidade. E nós temos visto essa história se repetir na vida de muitos. Há pessoas que têm muito,
como esse filho tinha quando saiu da casa do seu pai, mas estão infelizes. Há outros que têm pouco, não têm muito dinheiro, não receberam uma herança, mas têm Jesus e estão felizes. Eu não estou pregando voto de pobreza, mas o dinheiro tem que ser a consequência de uma vida abundante buscada em Jesus e não o contrário. A felicidade não está nas circunstâncias, grave essa frase, ela está nas boas decisões. Você pode repetir essa frase comigo? E se você gravar ela no teu coração, eu não precisava mais nem pregar. Diga assim: a felicidade não está nas circunstâncias, ela está nas boas decisões. E foi isso que esse filho mais novo não fez, ele não tomou boas decisões. Essa história nós já conhecemos bem, porque o filho mais novo, ele toma uma decisão equivocada, uma decisão errada, ao pedir a sua herança. E a partir disso ele se torna um homem pobre e infeliz, ao gastar tudo que aquela herança lhe proporcionou de forma irresponsável. Agora tem o outro filho também, o filho mais velho, aquele que ficou com o pai. Esse nós vemos, ele estava na casa do pai, em meio à abundância, perto de um pai maravilhoso, mas embora estivesse perto desse pai, não tivesse pegado a sua herança e partido, ele estivesse dentro da casa do pai, esse filho também estava infeliz. É o que o texto diz. Porque quando o filho mais novo, o filho pródigo, perde tudo, volta envergonhado para sua casa, o pai o recebe, faz uma festa. O texto diz que aquele filho mais velho que estava no campo, ele retorna. E quando ele retorna, ele se entristece porque o seu irmão voltou. Ele demonstra um sentimento de ingratidão e de amargura no seu coração. Ele era infeliz, como esse filho mais novo que buscou a felicidade do dinheiro também era infeliz. Aqueles dois filhos, embora que cercados por um pai amoroso, por um pai compassivo, por um pai generoso. Aquele pai era um pai generoso. Ele diz assim, quando o filho pede a herança, ele toma a tua parte. Depois esse filho perde tudo, volta, e ele recebe esse filho não como servo, mas como um filho, porque ele era generoso. E depois, quando o filho mais velho o questiona, dizendo que ele não havia lhe dado nada, nem um cabrito para ele comemorar com seus amigos, ele diz: mas filho, você sempre esteve comigo, tudo que é meu é teu. Olha como a amargura, como a falta de perdão, ou como uma vida dissoluta nos impede de desfrutarmos de um relacionamento familiar, com um pai amoroso como esse. Aqueles dois filhos, embora eles que cercados por um pai amoroso, compassivo e generoso, por um ambiente familiar seguro e abundante, eles estavam infelizes. E a infelicidade desses dois filhos era por causa das suas más escolhas. Aqueles dois filhos, eles tinham muitas razões para serem felizes, mas eles não eram. Talvez a sua história seja um pouco assim. Você é um filho de um lar infeliz. Pastor, meu pai não me deu herança, eu nem conheci meu pai, minha mãe. Talvez você seja fruto de um lar desestruturado, de um lar difícil. Mas mesmo assim, mesmo que você não tenha um pai amoroso aqui na terra, você tem tudo para ser feliz. Há um pai amoroso no céu que te ama. Aleluia. E esse pai nessa noite te trouxe aqui para que ouvisse a respeito desse amor. Aplauda bem forte. Aleluia. E às vezes nós perdemos a paz, nós perdemos a alegria, a felicidade, porque nós olhamos
para o nosso passado, para o contexto de vida que foi difícil, e não olhamos para frente. E continuamos tomando decisões erradas, que comprometem a nossa felicidade, como esses filhos fizeram, porque estamos presos em coisas do passado. Mas nessa noite eu queria falar um pouco sobre essa família. Quando Jesus cria essa história, ele não fala de uma mãe, e é por isso que nós vamos deixar essa mãe de lado, porque o texto não fala de uma mãe. Mas essa história, ela fala a respeito de 3 personagens, que eu já os citei aqui. Fala de um pai, de um filho mais velho e de um filho mais novo. E é sobre esses 3 filhos, abordando a vida de cada um desses personagens, que eu quero trazer uma reflexão para nós, para que a gente aprenda a ser feliz nessa noite, em Deus, amém? O primeiro personagem é o filho mais velho. Olha o que o texto diz, no verso 29. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um só mandamento. Esse filho servia ao pai todos os dias, há muitos anos. Ele era obediente, ele diz: eu nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Observe que esse filho, ele representa alguns de nós, porque ele era servo. Esse filho era obediente, porém, era um filho desconectado do pai, era um filho vazio. Ele reclamava que seu pai nunca havia lhe dado nada, o que é uma grande inverdade, porque ele havia crescido dentro de um lar que o havia suprido de necessidades, desde o seu nascimento. Aliás, aquele pai foi quem promoveu proteção, alimento, um lar, um trabalho e um nome para aquele filho. O fato é que o pai havia lhe dado muita coisa, mas ele não reconhecia isso. E ele diz: você nunca me deu um cabrito para festejar com os meus amigos. Aquele filho tinha um coração ingrato. E o coração ingrato é assim, só olha para o que falta. Ter um coração ingrato, tomar a decisão de ser uma pessoa ingrata, é algo terrível. Porque há sempre uma sensação de que a vida nos deve algo. E eu quero dizer para você que não. A vida não deve nada para você. Seja grato por estar vivo, por ter problema, por ter sentido dores que te fizeram alguém mais forte. Seja grato a Deus. Aliás, é o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Em tudo dai graça. Seja agradecido, aplauda o Senhor, Ele é digno, aleluia. Em tudo dai graça. E muitas vezes nós ficamos nesse dilema: eu não recebi isso, eu merecia mais. Ah, Deus foi bom com meu irmão, mas não foi comigo, ele está de carro, eu estou a pé. A ingratidão, no fundo, ela revela o egoísmo. O egoísmo. A ingratidão é um sentimento que nos impede de nos relacionarmos com pessoas incríveis, como esse pai. A ingratidão, ela isola. Esse filho estava isolado, ele estava dentro da casa do pai, mas é como se ele não tivesse. Não deixe que o sentimento de ingratidão te tire de dentro da casa, quem está me entendendo? Da casa do pai. Ah, porque o meu líder não me vê, o pastor não falou comigo. Hoje tem cura para o teu coração nessa noite, amém? A ingratidão nos faz enxergar apenas aquilo que nos falta. A ingratidão nos impede de sermos felizes, essa é uma má decisão. A ingratidão é o câncer de qualquer relacionamento.
Pessoas ingratas são extremamente solitárias. Quer ficar sozinho? Quer morrer solitário? Seja um ingrato. Observa que esse filho, ele chega depois sozinho. Está rolando a festa na casa, mas ele chega sozinho, não sabe nem o que está acontecendo. Muito provavelmente por conta da sua ingratidão. Pessoas ingratas são extremamente solitárias. Esse filho também, embora fosse um filho presente fisicamente dentro da casa, era ausente. Ele esperava do pai o que ele já tinha, ingratidão cega. Porque o pai disse: filho, tudo que é meu é teu. Como é que aquele filho fala que o pai não deu nada, se o pai foi capaz de dar metade do que ele tinha para o irmão? É ou não é em verdade, um falso cenário criado por ele diante da ingratidão, do coração amargurado? Ele queria o que o pai já considerava que era dele. Esse filho era alguém também que aparentava amargura. E a amargura tem destruído muitas famílias. Ela se revela na falta de perdão. Aquele filho não perdoava o seu irmão pela decisão equivocada que ele havia tomado. E a falta de perdão também é uma decisão terrível para nós, porque ela também nos impede de sermos felizes. Você quer ser feliz? Libera perdão. Ah, mas doeu demais, me ofendeu, essa ofensa foi terrível, eu fui humilhado, pastor, eu apanhava demais, me abandonaram, sabe, eu fui envergonhado, eu fui humilhado. Perdoa. Porque senão a falta de perdão vai destruir a tua vida, os teus relacionamentos, vai te impedir de ser feliz, de desfrutar inclusive do teu relacionamento com Deus. Porque se você não perdoar os teus ofensores, Deus também não vai lhe perdoar. A falta de perdão nos impede de desfrutarmos de nossa família, daquilo que é nosso. Esse filho fez más escolhas, e não são as circunstâncias que definem a nossa felicidade, são as boas decisões. O filho mais novo também é um dos personagens dessa história, e ele é o filho que o texto chama de pródigo. Era o filho pidão, né? Era o interesseiro, egoísta. Ele chega para o pai e diz logo: eu quero a minha parte. E se existe uma coisa que arrebenta qualquer ambiente familiar, é quando cada um quer a sua parte, que é aquilo que é seu de direito. Dentro de um casamento, sabe por que muitos casais passam por dificuldade? Porque todo mundo olha sempre para os seus direitos, mas pouco para os seus deveres. Se preocupa mais em receber, em ter, do que em oferecer, em ser generoso. E esse filho não era uma pessoa generosa, ele era um consumista, ele era um pródigo, era dissoluto, e ele gasta todos os seus recursos com os prazeres da carne, com a bebida, com mulheres, com meretrizes, com amizades ruins. E tudo isso, essa busca pela felicidade no dinheiro, o leva à ruína. E o texto diz que vem uma grande fome, e ele perde tudo, e ele começa a passar necessidade. E essas necessidades o leva a cuidar de porcos, a profissão mais humilhante para um judeu. E quando ele está no fundo do poço, alimentando porcos, que para o judeu é considerado imundo, para nós não, né? Aliás, hoje, no almoço, a geração Rio de Água Viva fez um lechon,
Vou fazer um parêntese aqui, porque estava bom demais o lechon. Fez um lechon. Lechon é leitão, né? Assado, uma pururuca. Eu tive a alegria, né? De comprar e almoçar o lechon. Queridos, que comida deliciosa. Precisa repetir, viu? Já fiz a propaganda, né? Quando vocês verem aí nos grupos da igreja, lechon, pode comprar que é bom demais, queridos. Meu Deus, que comida maravilhosa. Mas vamos seguir. Ele passa a guardar porcos. E já humilhado, desejando se alimentar da comida de porcos, o texto diz que ele cai em si. Ele se arrepende, a ficha cai, né? Como os jovens falam. E ele então decide voltar para a casa do seu pai. Ele teve a capacidade de se arrepender. Ele acredita na sua mudança. E ele volta, o texto diz. Ele se arrepende, e aqui um sinal de um arrependimento genuíno é a forma com que ele se enxerga. Ele se enxerga com um senso de indignidade. Ele diz: na casa de meu pai tinha fartura. Até os trabalhadores da casa de meu pai se alimentavam melhor do que eu. Vou voltar e vou dizer: pai, não sou digno, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Esse sentimento de indignidade é o sentimento de um coração arrependido. Sabe aquela pessoa que vem na igreja e que ela sabe que ela está distante de Deus, e ela chega, ela baixa a cabeça, ela diz: Senhor, eu não tenho coragem nem de falar contigo, de tanto pecado que eu tenho. Esse coração que o Senhor quer. Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui. Mas nessa experiência Deus diz assim: não, você não é servo, você é um filho amado. Tem restauração para a sua vida. Esse pai, ele restaura a vida daquele filho. Ele volta para casa para ser recebido como um servo, para ter pelo menos o que comer. Mas o pai faz para ele um banquete. O pai restaura a sua sorte, a sua posição de filho, colocando nele um anel. Restaura o seu caminho, colocando nele sandálias. Restaura a sua aparência, a sua vida, colocando nele roupas novas. Esse é o retrato do filho mais novo, que também tinha tudo para ser feliz, mas que tomou decisões equivocadas. O último personagem é o pai. E esse pai, ele amava os dois filhos. Amava tanto que foi capaz de repartir os seus bens entre os dois. É um pai compassivo e amoroso que, embora enxergando a falha dos dois filhos, ele decide restaurá-los. O pródigo mais novo que vai embora, quando volta, diz que no caminho, o texto diz, o pai o vê e ele não espera o filho vir humilhado, não. O texto diz que ele sai ao encontro desse filho para restaurá-lo. Só um pai amoroso é capaz de fazer isso. Ele viu de longe o seu filho arrependido, e ele corre porque ele não havia tirado o seu filho do seu coração. Ele não havia esquecido daquele filho. Talvez você tenha caminhado com Deus um tempo, teu Pai Celestial, e se afastou. Mas hoje Ele te trouxe aqui para restaurar a sua vida, para te abraçar, para pular no teu pescoço, como um pai carinhoso faz, correndo na direção de quem ama. Ele abraça, beija aquele filho, ele restaura a sua integridade, a sua autoridade, o seu caminho. E mais ainda, ele dá uma festa
para comemorar aquele filho, o retorno daquele filho que estava perdido. O outro filho era também infeliz, e durante a festa, ao ver esse filho mais velho, longe e distante, o texto diz que o pai vai atrás dele, sai da festa, para conciliar o filho mais velho que estava chateado com a recepção para o filho mais novo. Não há dúvidas de que esse é um pai que estava interessado na felicidade dos seus filhos. E esse personagem revela o caráter de Deus como pai. Um pai que está interessado em todo momento em nossa felicidade, em nossa restauração. Um pai que ama os seus filhos e que quer dar a cada um uma vida abundante, uma vida plena. Talvez você não tenha nascido num lar assim, com um pai amoroso. Mas Deus muitas vezes permite que nasçamos em determinadas famílias, para nos ensinar. Porque o ambiente familiar, queridos, embora que muitas vezes difícil, é o principal meio pedagógico de Deus para nos ensinar. Não é porque você não teve um pai amoroso, não é porque você não nasceu num lar estruturado, que você não tem tudo para ser feliz. Você está entendendo? Deus está te convidando a se desprender daquilo tudo que te trazia dor, sofrimento, decepção, tristeza. Deus, o teu Criador, o teu Pai Celestial, quer se revelar a você como esse Pai amoroso, como esse Pai misericordioso, bondoso. A família que Deus nos dá é a ideal para nós. Ela não é perfeita, mas é a que nós precisamos. Porque a felicidade não está apenas no contexto familiar perfeito. Não tem família perfeita. Talvez você olhe para o teu vizinho e veja o gramado dele mais verde. Nossa, que família perfeita. Não tem família perfeita. Existe família ideal. E a felicidade não está na circunstância de ter ou não uma família perfeita. A felicidade está na decisão que você tem que tomar, que deve ser boa, que deve ser correta, que deve ser a decisão de perdoar, de ser grato, de não ser inconsequente como esse filho mais novo, de não acreditar que a felicidade está nas coisas. Há muitos princípios, há muitas coisas aqui que a palavra nos revela, nos traz. Portanto, eu volto a repetir aquilo que eu pedi para que você repetisse no início dessa mensagem. A felicidade não está nas circunstâncias. A felicidade está nas decisões. Repita comigo: a felicidade não está nas circunstâncias. A felicidade está nas minhas decisões. Decida ser feliz. Com Jesus. Aplauda o Senhor. Se alguma coisa tem roubado a tua felicidade, talvez a amargura, a falta de perdão, decida nessa noite perdoar. Se o teu ambiente familiar é difícil, decida conviver e agir o melhor possível nas dificuldades. Porque a felicidade está na sua decisão. Você tem tudo para ser feliz. Só depende de você. Deus já quer isso como um pai amoroso. Só depende de você. Tome a decisão de fazer o que é certo, de se arrepender se for preciso, de buscar a restauração, de fazer caminho de volta. Seja feliz. Tenha a vida abundante, a vida plena
que o Senhor Jesus te prometeu. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Talvez você tenha se questionado. Dizendo para si mesmo: eu não tive um pai assim, como eu já falei. O meu contexto familiar é doloroso. Lembrar disso dói, pastor. Porque me faltou. Lembra que uma das características de um coração ingrato é ver só o que faltou. Eu tenho aprendido, ao conhecer pessoas, atendê-las, acompanhá-las, pastoreá-las, que são nas histórias mais difíceis que Deus tira os maiores milagres. São das histórias mais difíceis que Deus faz as mais lindas. Certa vez, num aconselhamento, eu ouvi a história de uma mulher que sofreu muito. Porque ela apanhava todos os dias, quando criança. Assumiu responsabilidade muito cedo, porque era filha de uma família de muitos irmãos, e ela foi rejeitada. E por um tempo ela morou na casa de alguns parentes, e ali a humilhação foi maior, porque aí, na casa dos pais, ela ainda era considerada filha, que embora que rejeitada, mas na casa dos parentes, ela passou a ser uma escrava. E aquela história me impactou demais, porque era uma história de muita dor. E às vezes a gente questiona e fala: Deus, por que tanto sofrimento? Porque essa pessoa passou por tudo isso. E há muitas histórias assim. Contextos familiares difíceis. Falta de paz em casa, no lar. Mas eu quero repetir o que eu acabei de afirmar: das histórias mais difíceis, Deus faz as mais lindas. E ao ouvir a transformação que Deus fez na vida dessa mulher, ela casou, constituiu família, é crente, conheceu a Jesus, perdoou. Deus fez da história dela, que daria um livro, uma história linda, de restauração. Por isso, não tome uma decisão errada na sua vida, porque a sua vida foi difícil. Porque o seu contexto familiar foi complicado, não. Você tem tudo para ser feliz. A sua família tem tudo para ser feliz. E se há alguma coisa que você precisa alinhar nessa noite, você vai fazer isso agora. Você está entendendo? Se existe algo que você precisa fazer nessa noite, você precisa fazer agora. Se é um conserto, se é um pedido de perdão, se é liberar perdão, se é se arrepender diante de Deus de algo que você fez e que desagradou Ele. Se você não tem sido um esposo que toma decisões boas e tem entristecido a tua esposa, ou o contrário, se você não tem sido uma boa esposa, um bom filho, se você não tem sido um bom discípulo, não deixa que a ingratidão, a falta de perdão, te roube essa vida plena, te roube a alegria de viver. Amém? Vem aqui na frente logo, eu quero orar por você. Pode vir. Quem chegar primeiro recebe a bênção primeiro. Pode vir, vem bem para frente, vem, para abrir espaço.
Aleluia. Oh. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. O amor de Deus para você nessa noite. Amor do teu Pai Celestial para você. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Segura um pouquinho. Fala para o Senhor. Se você tem caminhado com o coração ingrato, fala para Ele nessa noite. E Senhor, eu só tenho enxergado o que me falta. Eu só tenho visto, meu Deus, aquilo que me falta. E a impressão é que a minha vida tem caminhado sempre com a sensação de que a vida me deve algo. Mas hoje eu decido me libertar. Fala com o Senhor, abre a tua boca e diz: Senhor, me perdoa pela ingratidão. Me perdoa, Senhor, se eu guardei mágoa, rancor, se a raiz de amargura brotou no meu coração, se há algo que Deus, o Espírito Santo te fez lembrar nessa noite. Pede perdão para Deus e decide hoje fazer o caminho de volta, se consertar, perdoar, caminhar livre, desfrutar do relacionamento com teu Pai Celestial. Sabe, se você estava pensando em largar tudo, em desistir, em viver a tua vida, cuidar das tuas coisas, porque foi isso que o filho mais novo fez. Ele falou: eu vou cuidar da minha vida, eu vou caminhar distante desse pai. E Deus fala ao meu coração que há pessoas aqui nessa noite assim, que estavam pensando em desistir, que estavam pensando em dizer: eu vou cuidar da minha vida, eu não quero mais, Senhor, caminhar na tua presença, está muito difícil, eu não suporto mais, eu quero a minha vida, eu quero a minha parte, eu vou seguir o meu rumo. Sabe, o que eu bem entender, essa má decisão vai te levar a uma vida de dor, como esse filho mais novo sofreu, uma vida de sequidão, uma vida de tristeza. Portanto, peça perdão ao Senhor, diga: Senhor, me perdoa se em algum momento a ingratidão tomou o meu coração. Senhor, me perdoa se um dia eu perdi esse coração de filho. Restaura a minha vida, restaura o meu relacionamento contigo. Seja o meu Pai Celestial. Nessa noite, quantos querem um relacionamento com esse Pai Celestial? Começa a falar com Ele nessa noite. Começa a falar com Ele. Diz: Senhor, faz a tua oração. Oh. O meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Deixa eu te ajudar. Põe a mão no teu coração. Faz essa oração comigo. Diga assim: Pai, hoje eu decido pedir perdão pela ingratidão, por em algum momento ter manifestado o coração ingrato dentro do meu lar, na minha vida, no meu relacionamento contigo. Eu te peço perdão, Senhor, porque eu sei
que a ingratidão me separa do Senhor, me isola, e eu não quero ser um ingrato. Por isso, obrigado, Senhor, pelas lutas, pelas dores, por tudo aquilo que o Senhor tem permitido que eu passe. Eu decido seguir, mesmo assim, com o coração grato diante do Senhor. Me perdoa, Senhor, se há no meu coração alguma raiz de amargura, falta de perdão. Hoje eu tomo a decisão de perdoar todos aqueles que me ofenderam e de caminhar livre de toda amargura, em nome de Jesus. Diga: Senhor, se em algum momento passou em meu coração o desejo de desistir, de te abandonar, de sair, meu Deus, da tua presença, eu te peço perdão. Restaura o meu ânimo, restaura a minha vida, renova, Senhor, as minhas forças, porque eu quero continuar firme, fazendo, cumprindo o teu propósito em mim, na minha família e aonde o Senhor me colocar. Diga: hoje eu decido ser feliz, porque é uma vida plena e abundante que o Senhor me promete. Eu tomo posse. Quem toma posse aí? Diga: eu tomo posse. Diga mais forte: diga: eu tomo posse dessa vida abundante, dessa vida plena que o Senhor tem para mim. E se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você tem tudo para ser feliz. Não, só metade ouviu. Você tem tudo para ser feliz. Quando alguém vier se lamuriar perto de você, olha no olho e diz: não, você tem tudo para ser feliz. Para com isso, para de reclamar, seja grato a Deus. Toma uma decisão. Há uma vida abundante para você. Deixa eu orar pela tua vida. Levanta a tua mão. Pai, obrigado por essa noite, por esse culto, pelos teus filhos que aqui estão. Peço a tua bênção sobre cada um, a tua restauração, cura, libertação, meu Deus, sobre as famílias aqui representadas também. Traz cura, restauração, meu Deus, alegria, plenitude sobre cada lar. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida deles. Que o Senhor dê a cada um, meu Deus, uma semana de paz, de conquista, de proteção. Que o sangue precioso de Jesus os cubra agora e seja por sinal sobre a vida deles, de que mal nenhum, praga nenhuma poderá afligi-los. Livra-os, meu Deus, de pecar contra ti, de tropeçar, de desistir, de desanimar. Que eles sejam, meu Deus, plenos no Senhor. É o que eu declaro sobre a vida deles. E faço isso em nome de Jesus. Amém. Levanta tua mão direita para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje e para todos sempre. E você diz amém. Dá mais um forte aplauso a Jesus. Que Deus te abençoe. Vai na paz, querido.